Hoje vamos ver os 5 principais erros que as pessoas cometem e que você não pode cometer de jeito nenhum. Bom pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou o assessor de investimentos credenciado pela Ancort e possuo especialização Ambima. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 principais, os 5 maiores erros que as pessoas cometem ao investir no mercado de bolsa de valores. Salientando que aqui não consta nenhuma recomendação de investimentos, é apenas 5 principais erros que a gente observa que são importantes para a finalidade de educação financeira para que você não os cometa no futuro. Vamos começar com o 5º lugar do nosso ranking aqui. Essa ideia é justamente de não mexer no seu patrimônio com tanta frequência. Primeiro motivo, porque existem custos envolvidos com você ficar mexendo no seu patrimônio. Eu tenho essa ação aqui, eu vou vender para comprar essa outra ação. Primeiro que você pode acabar pagando imposto, dependendo do valor que você efetuar essa venda. Se você está fazendo ela com lucro, você pode estar pagando imposto. Você vai estar pagando alguns custos operacionais, como custo de corretagem, quando você realiza uma operação em bolsa. Algumas corretoras cobram a corretagem, então você vai ter alguns custos envolvidos em ficar mexendo no seu patrimônio. Em segundo lugar, que você pode estar, comprei essa ação aqui porque eu gostei, comprei Petrobras, eu acho que vai bem. Em um mês, daí passa um tempinho, a empresa nem muda os seus fundamentos de forma relevante e você pensa assim, não, agora eu vou investir em Oi, porque agora a Oi vai estourar. Daí você vende a Petrobras, vamos pôr no prejuízo mesmo para comprar Oi achando que vai estourar, sem ter uma estratégia. Então você abdica da sua estratégia. Você sai investindo em coisas que vão te chamando a atenção ao longo do período, mexendo o seu patrimônio, corroendo ele por meio desses custos operacionais e, eventualmente, você começa a fazer isso sem ter uma estratégia definida. Você só está fazendo por mexer. Então, esse é um dos erros que a gente observa. Pessoal, o 4º maior erro da nossa lista aqui é confundir o investimento com uma aposta. Vocês já devem ter escutado falar de alguém que bolsa de valores é um cassino. Bom, pessoal, a gente sabe que não é assim que funciona. A bolsa de valores ela vai tender a remunerar os acionistas das empresas no longo prazo em função do lucro da empresa ou do potencial que ela pode ter de lucro em função ao risco associado ao negócio da empresa. Se a empresa tem um negócio muito arriscado, que depende de um só cliente que é muito grande, se ele sair, a empresa vai deixar de lucrar, tudo bem, ela tem lucro, ela tem potencial de continuar lucrando até eventualmente aumentar, mas é um lucro com grande risco, porque ela só tem um grande investidor que se ele parar de comprar os produtos dela, ela vai ter uma margem de lucro totalmente reduzida, os lucros vão cair de forma geral. Então, claro, as ações elas vão se valorizando em função disso, a função do risco que apresenta o lucro dela e o potencial de crescimento do lucro futuro. Claro, tem mais alguns aspectos, mas o principal é isso. Então não é uma aposta, não é algo aleatório. Eu estou apostando aqui no bingo, eu estou apostando aqui no cassino. Não é a mesma coisa. A gente sabe que muitas vezes você pode levar esse conceito de relação risco-retorno, então investimentos com maior risco, a tendência é que você obtenha um retorno maior. Investimentos com menor risco, a tendência é que você tenha um retorno, uma expectativa de retorno um pouco menor. Essa parte de relação risco-retorno você até pode levar para o mercado de ações, mas sempre fazendo uma análise de que a cotação das ações tende a seguir o lucro líquido, o potencial de lucro líquido futuro ajustado ao risco da empresa, o risco que a empresa está inserida. Então, não é a mesma coisa que uma aposta, porque muita gente coloca, vou investir tudo em Bitcoin de uma vez só, coloca todo o dinheiro naquilo fazendo uma aposta e abdicando de analisar os fundamentos. Tanto em criptomoedas quanto em ações no mercado em geral, isso acontece muito. Então, é o nosso 4º maior erro aqui. Bom, pessoal, o nosso 3º maior erro aqui é investir sem possuir uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Vamos lá, pessoal, vamos imaginar que você está na situação, no dia a dia, tudo ocorrendo normal, porém você acaba tendo um problema de saúde, vamos supor. Você dá um baita azar, cai jogando futebol, quebra o braço, dá um baita azarão que não tinha como prever. Foi uma emergência. Você teve que gastar com um hospital, teve que ter vários custos e não estava planejado. Então a reserva de emergência ela precisa ser um investimento com segurança e com liquidez, ou seja, você consiga resgatar de forma rápida para suprir essas necessidades. Então, a partir do momento que você faz um investimento em bolsa de valores, por exemplo, investe tudo que você tem lá. Você deixa 0 de reserva de emergência. O que vai acontecer? Caso ocorra uma emergência de fato, você vai ter que vender as suas ações, por exemplo, sem estar na estratégia. Você teve que vender porque ocorreu essa emergência, você pode acabar eventualmente vendendo até no prejuízo. Então é algo que não é muito agradável, né, pessoal? Vamos combinar. Então é o que a gente sempre fala. Não invista o dinheiro que você tem para comprar o arroz e feijão da sua família
invista o dinheiro da pinga do final de semana que você ia gastar para zoeira, para fazer festa. Gaste invista esse dinheiro que você não vai precisar, que é para algo supérfluo. Aí sim você vai conseguir fazer um investimento mais eficiente. Por quê? Porque você precisa manter aquele dinheiro básico que você possui para seus gastos mensais e precisa colocar o resto em uma reserva de emergência, que consiste no custo de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Então você calcula quanto que eu gasto em um mês, faz vezes 6 ou vezes 12, depende da estratégia que você vai traçar, e tenha isso em um ativo que tenha segurança e alta liquidez. Claro, provavelmente não vai ter uma rentabilidade tão atrativa, mas esse não é o ponto da reserva de emergência. A ideia da reserva de emergência é justamente ser um caixa seguro e com liquidez, que você possa resgatar a qualquer momento. Como, por exemplo, investimento em poupança, em CDB com liquidez diária, em título público atrelado a Selic, enfim. Chegando próximo do nosso top 1, nós temos o segundo principal erro que a gente observa, que é investir antes de controlar suas dívidas. Vamos supor que eu sou um sujeito que eu estou muito endividado, eu ainda não consigo guardar tanto dinheiro assim, eu fecho o mês ali meio que no 0 a 0 e eu tenho muitas dívidas. Só que aí vamos supor que em um mês eu vou lá e consigo guardar um dinheirinho. Ao invés de eu ir lá pagar minhas dívidas, que pode ser eventualmente com juros muito elevados, eu vou lá e invisto. Não, eu vou investir que eu tenho certeza que eu vou multiplicar esse dinheiro, eu vou botar tudo em renda variável, vou botar tudo em ações, que eu tenho certeza que eu vou multiplicar esse dinheiro e depois eu pago as dívidas, depois eu vejo. Isso é um erro muito comum e que é muito importante que vocês não cometam. Por quê? Você pode investir em renda variável, só que o nome já diz, renda variável. Varia para cima, muito bom, mas também eventualmente pode variar para baixo. E se variar para baixo? E se você vender com prejuízo? Aí você vai ter tido um prejuízo no mercado de ações e não vai ter controlado as suas dívidas. Então, é muito importante, antes de cogitar investir, além de formar sua reserva de emergência, é mais importante ainda você controlar suas dívidas, para que não crie aquele efeito de bola de neve dos juros. Claro, a gente sempre fala aqui, na ótica dos investimentos, é muito bom os juros compostos irem acumulando para você receber mais quando você empresta, quando você coloca um CDB, em uma poupança. Só que quando você é quem está pegando o dinheiro emprestado, aí é bem complicado, porque o banco vai colocar provavelmente um juros elevado. Então, foquem em controlar sua dívida antes, depois formar uma reserva de emergência, para aí sim você ter uma base, uma estrutura para investir no mercado de ações. Bom, pessoal, e finalmente chegamos no nosso top 1, o maior erro que você pode cometer, na nossa opinião, no mercado de ações. Que erro é esse? Pegar dinheiro emprestado para investir. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso, relatos de pessoas fazendo isso, pegando dinheiro para investir em Bitcoin, porque as pessoas acreditavam nessa grande valorização, que a gente até tem observado nos últimos tempos, mas, pessoal, é renda variável. Como eu havia dito, pode variar para cima, pode variar para baixo. Então, quando você pega dinheiro emprestado, você está pegando dinheiro emprestado muito provavelmente com um banco, que vai cobrar um juros relativamente elevado. Então, você não vai partir do zero. Ah, eu tenho esse dinheiro, vou investir. Não, você vai partir de um ponto onde você vai ter que pelo menos ter uma rentabilidade superior aos juros que está sendo cobrado pelo banco. Aí complica muito, pessoal, porque a renda variável ela já é mais arriscada. Aí você parte com um risco maior ainda por ter pego dinheiro emprestado. E se o seu investimento der errado? E se você vender no prejuízo? Você, além de ter tido prejuízo financeiro na operação, vai ter que arranjar mais dinheiro ainda para estar pagando o empréstimo, para estar pagando os juros desse empréstimo também. Então, pessoal, o maior erro aqui que a gente vê é pegar dinheiro emprestado para investir em renda variável, achando que você vai multiplicar tanto o seu dinheiro que você vai, além de conseguir pagar o empréstimo, além de pagar os juros do empréstimo, ainda ter um bom dinheiro sobrando com lucro. Só que a gente sabe que isso é muito difícil de ocorrer. Então, pessoal, podem observar que o nosso top 5 ele tem uma linha certa aqui, cronológica um pouco. Os dois primeiros é você estudar, você saber o que você está fazendo basicamente. Depois a gente fala da importância de construir uma reserva de emergência antes de investir. Depois, controlar as suas dívidas antes de investir, para depois ter reserva de emergência, para depois fazer estudos e daí sim investir. E o pior erro é justamente esse. Além de você não ter reserva de emergência, não ter tanto estudo previamente e não ter controlado suas dívidas, é você pegar o dinheiro emprestado. Esse é o maior erro que a gente vê, para daí tentar investir e multiplicar seu dinheiro. Então, observem que tem toda uma estrutura lógica do porquê desse top 5. E se você gostou do vídeo, deixa o like se ele te ajudou de alguma forma. Se inscreva, deixe um comentário caso você tenha gostado, tenha ficado com alguma dúvida que nós podemos tirar. E também ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Além disso, pessoal, nós temos o curso BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes, que é um curso focado para quem está iniciando neste mercado de Bolsa de Valores.
e vamos deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, dê uma olhadinha lá.